E uma outra medida muito importante que deve ser colocada em prática é a rastreabilidade, uma exigência que começa com o consumidor, se reflete no mercado, pressiona a indústria, que é obrigada a passar para os pecuaristas. Mas o movimento pela sustentabilidade está tornando esse processo também mais prático e com uma ideia que até já conhecemos: o brinco de identificação individual, que fica do nascimento ao abate. Inclusive, também ajuda a reduzir alguns outros prejuízos. Olha só nessa reportagem. Boa parte dos agricultores e pecuaristas sempre teve controle e informações sobre como suas produções são feitas. No caso dos rebanhos, por exemplo, os processos profissionais incluem identificação dos animais, idade, peso, consumo de ração, tratamentos e outras. A questão é que no passado, a cadeia depois da porteira não valorizava tanto como agora estas e outras informações, e nem mesmo havia tecnologia para isso. Nos últimos anos, contudo, a procura do mercado por mais informações sobre os produtos cresceu, ao mesmo tempo que a informática tornou viável este diálogo. Há casos, inclusive, de produtores que se adiantaram na rastreabilidade de seus rebanhos, mas o próprio mercado ainda não estava pronto. Vamos falar com um deles? E Fred, você há 15 anos atrás já começou entendendo que a rastreabilidade era importante. E aí depois resolveu parar e agora volta, né? Está voltando para a rastreabilidade. Me conta essa história. No primeiro momento nós percebemos que os frigoríficos estavam prometendo à época remuneração pela rastreabilidade bovina. Nós entramos no projeto, fomos pioneiros em nossa região, fomos um dos pioneiros também no Brasil na rastreabilidade, mas depois chegou um momento, era um trabalho bastante grande, né? Envolvia várias informações, a tecnologia, e nós começamos a perceber que à medida que nós estávamos desfazendo esses animais, vendendo para o abate, os frigoríficos não estavam nos remunerando como haviam prometido quando do início da rastreabilidade. E, então, por esse motivo, nós ficamos 3, 4 anos e acabamos saindo da rastreabilidade. Mas o importante, nós não saímos do controle dos animais. Continuamos fazendo, digamos, uma rastreabilidade interna na fazenda, tendo controle absoluto de todos os animais. Peso ao nascer, sexo, pelagem, maternidade, paternidade, sanidade, como fazemos até hoje, né? Então nós deixamos de sair porque não percebemos um retorno financeiro esperado, né? E agora estamos novamente validando essas possibilidades e seguramente nós vamos retomar a rastreabilidade bovina. É importante deixar claro, né, que a rastreabilidade começa lá no início da produção, né? E é algo que demora muito tempo. Para o pecuarista que ainda não faz a rastreabilidade, você que já faz esse estudo há muito tempo, quais seriam ali os primeiros passos que ele deveria dar, Fred? Eu acho que a rastreabilidade, ela começa no início do processo, mas ela culmina realmente no final, ou seja, você produzir um animal de excelência, de qualidade, com manejo adequado, com a sanidade adequada, com a equipe preparada. Então acho que a rastreabilidade ela termina nesse processo. É um protocolo que você deve ter dentro da fazenda para você chegar ao final, que é esperado, que você terá um bom animal, você acompanhou toda a vida desse animal dentro de sua propriedade e hoje, tanto o frigorífico quanto o comprador final, eles reconhecem essa qualidade e pagam por isso. Então a fazenda rastreia os seus animais toda a vida dele, do nascimento ao abate. Que vacinas que ele tomou, como que ele se alimentou, parte de sal, sanidade, o animal precisa lamber o sal, então você tem sal proteinado, você tem sal mineral, então você faz a rastreabilidade, tudo o que aconteceu na vida desse animal dentro da sua propriedade. De forma que amanhã, na gôndola do supermercado ou na mesa de um restaurante, você saberá que carne você está comendo, de onde veio, de que fazenda veio, se é macho, se é fêmea, que idade tem, o que ele se alimentou, que vacinas ele tomou. Isso é uma segurança sanitária, é uma questão de saúde pública também. Então, seguramente, nós entendemos que é um processo que veio para ficar. Ananda, quais são os indicadores que vocês têm aqui na fazenda e como é que é esse controle diário? A gente inicia o controle desde o nascimento dos animais. A gente vai cadastrando eles aqui nesse quadro de acordo com o ano e sexo que ele nasceu e qual fazenda que ele nasceu. Hoje, só 2 fazendas do grupo têm matriz em reprodução. Então, a Fazenda São Clemente e a Santa Fé, a gente vai de acordo com o dia de nascimento. Por exemplo, agosto, no dia 10, nasceram 12 machos e 15 fêmeas. No final, a gente vai fechando os dados, né?
A gente controla a quantidade de nascimento por mês e por fazenda também, e o geral. Depois que esses animais entram num reforço de nutrição para suplementação, eles recebem um sal de CRIP a partir dos 3 meses. E aí a gente começa a tirar já um índice de nutrição deles, que é o controle de sal, quanto eles estão consumindo até a terminação deles. E aí é mês a mês essa pesagem, os indicadores que vocês têm para gerar essa rastreabilidade são feitos como? Depois que ele sai do pé da vaca, ele é desmamado aos 8 meses, a gente vai acompanhando esse ganho de peso dele ao longo da recria. Então, de mês em mês, a gente vai fazendo a pesagem deles. Quando a gente entende que, chegando à seca, eles começam a estabilizar o ganho de peso, a gente entra com eles já para o confinamento, para fazer a terminação fechado, né? E aí todos esses dados vocês têm no computador? Todos esses dados no computador. Inclusive, as vacas, quando entram para reprodução, eu faço todo o levantamento no computador. Eu registro a vaca que está entrando, com qual touro ela está recebendo a inseminação, né? A data dessa inseminação, o software que a gente utiliza já me simula a previsão de parto, e a partir disso eu já vou programar o parto de acordo com o mês, né? Quantas vacas vão parir em agosto, quantas vacas vão parir em setembro, e aí eu vou tirando outros indicativos. Tanto em relação à raça, quanto em relação a sexo desses animais, a gente vai levantando de acordo com o nascimento. Hoje vocês têm todos os indicadores para rastreabilidade? Sim, hoje a gente vai ter anotação de nascimento, de inseminação, vai ter a anotação da nutrição deles, da sanidade deles. Todas as vezes que eles vêm para o curral para algum manejo sanitário, eu acompanho, eu pego animal por animal que está passando por aquele manejo, qual medicamento ele está recebendo, a dosagem de medicamento, e registro tudo no computador. Dali a gente vai levantando as informações do próprio indivíduo, de forma que, se a gente lá no confinamento tiver um problema com algum animal, pelo brinco dele, eu consigo identificar tudo o que aconteceu na vida dele, desde o nascimento, desde a vaca que cuidou dele, se ele mamou colosso, se não mamou, se ele sofreu acidente, quais foram os protocolos sanitários que ele passou até a terminação, que é quando ele entra para o confinamento. Quando ele entra para o confinamento, a gente faz um único protocolo sanitário de entrada, e esse protocolo garante toda a estadia dele de 90 ou 120 dias. Como não tem entrada de animais de fora, ele não tem uma reinfecção. Então a gente vai fazendo esse controle até a saída dele da fazenda. Muito interessante. E esses dados são passados para o Ministério da Agricultura e para o frigorífico? E para o frigorífico. A gente consegue a qualquer momento levantar informação de qualquer animal dentro dessa fazenda. E depois a gente fornece para ele. De forma que, às vezes acontece até do animal chegar lá e eles ligarem para a gente, olha, você tem informação disso? A gente tem, a gente levanta e passa para eles. Não é problema, a gente rastreia toda a vida do animal aqui dentro da fazenda. A gente não tem animais de fora. Então, todos os nossos animais são literalmente rastreados desde o nascimento até a saída da fazenda. Então, a ideia agora é o próximo passo, informar para ter esse selo aí de rastreabilidade. Passar a informar. Como o seu Fred já adiantou, a gente teve uma pausa nessa informação, mas a gente está entendendo hoje que o mercado está mais receptivo. Então, a gente está voltando a essa ideia de poder passar essa informação para o Ministério. Esse tipo de tecnologia, né, ele acaba refinando uma informação sobre a rastreabilidade, não que ela seja obrigatória, né, Fábio? A gente tem outras informações, né, nesse caminho que o gado faz desde o nascimento até a mesa do consumidor, que são mais importantes. Eu acho que é essencial as pessoas entenderem que o que a rastreabilidade quer informar, né? O que o consumidor está perguntando lá fora, o que ele quer saber sobre. Ele quer saber se aquele animal não vem de uma fazenda que tem algum problema com desmatamento ou está não conforme quanto aos protocolos socioambientais. Ele quer saber isso. Então, se você fizer um controle das fazendas onde o gado se origina, você está respondendo essa pergunta fundamental, tá? Que é um controle que a gente chama territorial. Tá? Então, você vai ter várias fazendas, são vários territórios, e eles estando todos aprovados, tudo que sai daquelas fazendas está aprovado. O controle pelo brinco, né? Ele responde, até ele refina esse, porque caso, por exemplo, dessa fazenda que foi mostrada, é uma fazenda que é fechada, de ciclo completo. Ali ela tem cria, ela insemina e ela vende o gado para o abate. Todos os animais que saem daquela fazenda nasceram naquela fazenda. Efetivamente, o brinco não adiciona a esse controle a origem. Não é nesse, porque eu sei que a fazenda não tem nenhuma entrada. Para a fazenda, tá? Quem sabe seria interessante, porque ela individualizou a cria dela, né? Exato. E o rebanho dela, e ela pode ter informações ali para o tratamento de cada animal, né? Ela mostrou toda a gestão que ela faz com aquilo. Então, assim, quando você melhora a gestão, você acaba colocando o brinco em tudo. Assim, é uma coisa que é necessária.
fazer a inseminação artificial com tempo fixo, aplicar um protocolo de hormônio para preparar um... Tem que fazer com controle individual, é impossível não fazer diferente. Aham. Tá? Então, assim, é uma questão de gestão fundamental. Agora, tem um protocolo, por que a gente tem essa confusão? Mas para a indústria, até para o mercado, algumas outras informações elas podem ser mais importantes. Eu acho assim, o ponto é assim, o mercado europeu, por exemplo, ele estabeleceu uma regra há mais de 10 anos atrás, foi quando o Brasil criou o SISBOV, que é o Banco de Dados Nacional, né, com todos os dados desses animais que têm esse brinco. Isso é uma exigência europeia para um mercado, quando a gente quer atender uma fazenda como essa aqui aprovada para os animais que podem produzir para exportação para a União Europeia. O que ele quer saber? Ele quer saber, efetivamente, que o animal ficou pelos últimos 90 dias naquela propriedade. Então, com o brinco, ele sabe isso. Tá? Mas não era a pergunta original, era uma questão sanitária. Ele quer saber se ficou os últimos 90 dias ali. Essa era a pergunta da União Europeia. Que não é a mesma de agora, quer saber se tem desmatamento ou não. Que é uma coisa que acontece no território, não no animal. Essa é uma diferença importante, você entender para que serve o controle individual. Por exemplo, com o controle individual, eu tenho certeza que a fazenda da matéria não me vende nenhum animal, por exemplo, com uma aplicação de remédio, qualquer medicamento, e o tempo de espera não é ideal. Ela vai fazer, como ela controla individualmente, ela aplica o remédio, o sistema automaticamente bloqueia, fala, você não pode vender esse animal por 40 dias, por 90 dias, depende do medicamento que foi usado. Ele não irá para o frigorífico jamais, porque tem controle individual. Quando não tem essa dificuldade. Então, assim, o controle individual melhora a situação. Mas para a rastreabilidade com relação a questões de sustentabilidade, eu acho que a gente tem uma resposta muito objetiva com a questão territorial. Liege, por favor, poderia até comentar um pouco mais sobre isso, né? Porque é um desafio, né? Essa informação territorial. Sem dúvida, é exatamente como o Fábio colocou, a rastreabilidade, como o nome já diz, tem muita confusão sobre o que é a rastreabilidade. A rastreabilidade é garantir por onde esse animal passou e não quem é esse animal. E esse animal pode estar junto e estar passando por lotes. Então ele nasce numa fazenda, dessa fazenda ele vai para outra num lote, ele engorda, vira boi magro, ele se junta a um outro lote com outros bezerros que são boi magros e são vendidos para uma outra fazenda. Então todo esse lote de animais, mais importante do que a gente individualizar os animais é a gente garantir que as áreas, os territórios por onde esses animais passaram são livres de desmatamento e de questões socioambientais sensíveis para o mercado consumidor. Eu acho que mudou ao longo dos anos, tinha uma questão europeia em relação a que tipo de dieta esses animais recebiam. Então, quando eu penso em indivíduo, é como o Fábio colocou, é importante olhar para a gestão, o tipo de dieta, a inseminação, se foi feita, quando foi feita, o tipo de remédio que esse animal recebeu, se ele pode ser vendido ou não, o tipo de tratamento específico. Aí eu estou fazendo uma gestão de propriedade e de indivíduo. Mas quando a gente fala em rastreabilidade hoje, o que o mercado quer saber é a garantia que esse lote de animais que virou a picanha, o contrafilé, ou que chegou a carne moída, não passou por nenhuma área com problemas ou com desafios socioambientais sensíveis para aquele mercado. Então, assim, acho que o brinco, ele vem como mais um elemento, é como a máscara que a gente colocou, reservadas as proporções no bloco anterior. Quando a gente olha para as soluções que a gente tem disponível para carbono, a gente tem um leque de oportunidades, algumas mais simples, outras mais complexas. Eu posso investir na mais complexa se a minha propriedade fizer sentido para ela. Mas a gente tem soluções mais simples, que é controlar os territórios e melhorar esses territórios. Sobre, inclusive, os territórios, então, a pressão que o pecuarista, às vezes, né, ele pode estar sofrendo, né, ele também tem que repassar ela para o fornecedor dele também, então, né, Fábio? Essa é uma informação importante. Acho que esse é o ponto, né? A gente tem um desafio atual, que a gente faz um monitoramento realmente de todos os fornecedores da Friboi. Isso é feito com bastante cuidado há mais de 10 anos e, assim, com muito sucesso. Só que a gente sabe que a pecuária, como a Liege citou, ela tem vários participantes no ciclo de produção de um animal, que demora aí de 2 a 3, às vezes 4 anos. Nesse prazo, às vezes, ele troca de propriedades. E isso é importante que a gente resolva. Como que a gente vai garantir que as outras fazendas por onde aquele boi gordo que está chegando hoje no abate passou na vida, também não tinham qualquer problema de desmatamento, né? Dessa forma, se todas elas tiverem
perfeitamente compliance, né, de acordo com a regra que nós estabelecemos a respeito do desmatamento, isso estará garantido. Tá? Então, acho que como fazer o engajamento desse produtor no processo de monitoramento, porque a gente consegue monitorar com quem a gente faz negócio, e ele, naturalmente, consegue monitorar com quem ele faz negócio. E se essa cadeia do bem for andando, a gente vai acabar tendo realmente uma pecuária que está livre de desmatamento, que é o que nos interessa. Acho que o país tem um desafio enorme, que é controlar o desmatamento ilegal, mas nós, na pecuária, temos um desafio, que é nosso, de garantir que a nossa cadeia de fornecimento não tem relação com esse desmatamento ilegal. E como é que a gente faz isso? Mostrando que todas as fazendas com quem a gente se relaciona, com quem a gente compra animais, não tem problema. E elas, mostrando que as fazendas com as quais elas se relacionam, e as outras com as outras, né, nessa sequência, mostrando que todo mundo aqui não tem problema de desmatamento. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque a gente está falando de desmatamento num fórum sobre metano. Na verdade, a gente está num fórum sobre emissões da pecuária. Nós estamos aqui discutindo emissões da pecuária. Tá? E as emissões do Brasil são metade, praticamente, vindas do desmatamento. E outro quarto vindas do agronegócio. Desses 25% do agronegócio, 17% é metano. Então a gente tem que falar de metano, que é o boi. Mas a gente também tem que falar de desmatamento, que é a metade da emissão do país. E que a gente goste ou não, está relacionado com a pecuária. Então a pecuária produtiva, a pecuária de alto nível que a gente está falando, a pecuária moderna, ela tem que mostrar que ela não se relaciona com essas áreas que têm desmatamento. E para fazer isso, é monitoramento. A gente acaba mostrando aqui, logicamente, né, o que o nosso setor pode fazer, o que o pecuarista pode fazer, né? A gente não pode controlar quem está atrapalhando o agro com o desmatamento, né? Infelizmente, inclusive hoje no Brasil, com pouca fiscalização sobre isso, né, que nos atrapalha muito, mas também o agro, se fizesse uma campanha contra esse tipo de ação ilegal, seria bastante eficiente. Vamos colocar mais alguém aqui nessa conversa, que é a Luísa Bruscato, gerente executiva da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Luísa, uma boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde, Pablo. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Boa tarde, Fábio e Biege. Boa tarde. Oi. Luísa, o que o GTPS tem experimentado aí, inclusive, para que a gente tenha essa rastreabilidade mais eficiente? O GTPS tem um grupo de trabalho que está desenvolvendo um debate, discussões aprofundadas, junto com todos os elos da cadeia, para a gente conseguir identificar os pontos necessários que a gente precisa resolver, né, os pontos nevrálgicos ali que a gente precisa atacar primeiro. E como todo problema complexo, a gente precisa ir um passo de cada vez, entendendo essa complexidade, como a gente vai resolver essa questão da rastreabilidade socioambiental. Existem vários atores envolvidos nesse debate, né? Produtores, insumos e serviços, as indústrias e o varejo de restaurante também participam dessas discussões. E, recentemente, na semana passada, a gente teve um webinar de lançamento dos resultados do que foi debatido ano passado, para a gente ter o start das discussões esse ano, que começam amanhã aqui no grupo. Certo, vamos com mais reportagem aqui então, dando continuidade, né, ao nosso processo, que também é feito pelo pecuarista, né? A rastreabilidade, então, ela segue para os frigoríficos, que é o que a gente vai ver agora, então, a outra ponta sobre esse tema. Explica para a gente que tipo de informação o frigorífico busca para comprar o gado de algum pecuarista. Toda negociação que é feita com o pecuarista, ela segue um protocolo. Nesse protocolo ele busca a informação do governo, né? A questão ambiental e a questão de trabalho escravo. Então é feita uma verificação de todos os lotes abatidos para que o pecuarista tenha que estar em total legalidade para que o animal seja embarcado e venha para o frigorífico para ser abatido. Esse é o primeiro passo. E o pecuarista ainda tem que fornecer outras informações para vocês. Do que se trata isso? Esse é um primeiro passo. O segundo passo, o pecuarista nos fornece a carta de garantia, que ele nos fala o que o animal recebeu de medicação, para que esteja dentro do protocolo sanitário. E em segundo, um modelo B, que é onde o animal não recebeu nenhuma alimentação de resíduo animal e outra série de fatores para que o animal então venha apto para que seja abatido. Eu entendi. E daqui para frente, você acha que esse volume de informações, esses diferentes aspectos, vão incrementar ainda mais o processo de rastreabilidade até chegar no consumidor final? Com o consumidor, né, mundial cada dia mais conectado,
ele nos requer cada vez mais informação. Então, é uma demanda crescente e essa demanda vem da mesa. Cada vez que a demanda da mesa nos é pedido, a gente vai fornecendo mais informação para que o consumidor tenha consciência do que ele está comendo, do que está chegando na mesa dele e da família dele. Tá certo. E você acha que vai chegar no ponto que ele consiga, por um código de barra ou de alguma maneira, verificar tudo isso? Hoje já é possível ele ter essa informação na embalagem dos animais que foram abatidos no dia do abate, né? Mas cada vez mais uma demanda cada vez maior de informação. O mercado vai nos solicitando e nós vamos buscando essa informação para que seja atendida as demandas mundiais aí de alimentação. E o processo continua até o consumidor final, que está cada vez mais aí exigente, querendo saber de onde vem o alimento. Eu estou com o Vinícius Mendes, ele é gerente de uma rede de loja de produtos alimentícios. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem. E eu gostaria de saber qual que é a importância, qual que é o diferencial da rastreabilidade nos cortes de carnes que tem na loja. É muito importante porque o nosso cliente consegue identificar o caminho que o produto percorre até chegar à sua mesa. Entendi. E assim, hoje, as pessoas, os consumidores, eles buscam saber essas informações ou não? Hoje nós temos uma pequena parcela de clientes que tem esse interesse. Mas os clientes que têm essa preocupação, nós temos em todos os nossos produtos um QR Code, onde tem todas as informações necessárias que vão além da informação nutricional. Que através dessas informações eles sabem de onde o produto veio, lá da sua origem. Exatamente. Todas as informações desde da origem até a mesa dele. Ana, fala para mim quais informações você considera mais importantes nos produtos, além da qualidade e validade. Por exemplo, você se interessa por sustentabilidade, bem-estar animal? Sim, com certeza. Então isso para mim é super importante, saber como que a carne chega até aqui, qual foi o processo, se tem algum trabalho análogo à escravidão envolvido, como que é também a questão do abatedouro, enfim, toda a cadeia mesmo de produção dos alimentos. E você acha que as pessoas precisam se conscientizar mais com esse assunto? Acho, com certeza. Para tudo, né, que eu acho que a gente consome, acho que isso é bem importante. Acho que a gente tem de ter responsabilidade pelos nossos atos. Não adianta a gente só cobrar de político e tudo mais e não fazer a nossa parte. E você já pegou algum produto da loja, usou o QR Code para saber sobre a rastreabilidade? Nossa, não sabia que tinha isso. Bom saber, vou fazer isso hoje já. Você consegue saber desde onde o produto veio, né? Desde o animal, saber como que foi feito, exatamente como você acabou de falar. Nossa, muito, muito bacana mesmo. Parabéns pela iniciativa. Agora que a gente entendeu, né, todas as pontas da cadeia, né, todas as pontas da rastreabilidade, né, o quanto é importante para a cadeia, aliás, vamos a um case de sucesso. Vamos incluir aqui na nossa conversa agora o Guilhermo Valles, que é embaixador no Brasil, né, do Uruguai. Lá ele tem um caso bastante interessante e pode contar aqui para a gente como é que eles têm trabalhado com isso e quais benefícios têm sentido, então, diariamente na pecuária do Uruguai. Já está conectado aqui com a gente, então, o Guilhermo? Enquanto isso, deixa a gente conversar mais com a Luísa, então. Eu quero saber sobre a aderência que vocês têm sentido também, hein, Luísa, com os pecuaristas quanto a esse tema da rastreabilidade. Os produtores, eles têm buscado cada vez mais essas soluções, né, principalmente com brinco, que são soluções mais comuns, mas também a gente está vendo um movimento de startups bem interessante com relação a buscar soluções sustentáveis e bem inovadoras nesse aspecto, né, e alguns movimentos de startups entrando também no GTPS para participar dessa discussão e fazer parte da solução. Tá certo. Luísa, obrigado. Vamos ver agora, então, se nosso outro participante, o Guilhermo Valles, que é embaixador, né, do Uruguai, fica aqui no Brasil, mas ele pode contar para ele como que lá no país dele, né, eles têm trabalhado a rastreabilidade e pode trazer para a gente algumas referências, né, sobre o que a gente pode evoluir aqui no Brasil. Embaixador, acho que estão colocando também o ponto lá nele, acho que a partir de agora me ouve. Eu escutei ela, Guilhermo, mas ela me perguntava tarde, se eu... Bem-vindo. Mas... Olá, embaixador, boa tarde, bem-vindo.
Vamos tentar conectar ele ainda. Podemos voltar aqui com a Luísa, nossa colega também. Vamos falar um pouquinho sobre o que vocês acreditam que a gente pode evoluir ainda, hein, Fábio? Estão trazendo, inclusive, informações de outros lugares, como a gente veria agora, né, do Uruguai. Tem alguns bons exemplos pelo mundo? Acho que tem. Assim, isso é uma demanda muito mais para o Brasil do que de outros países, né? Essa questão da rastreabilidade com relação à socioambiental, né? Sim, o Brasil tem muitos mais bons exemplos. O Brasil tem que responder países, mais, né? Ele é mais questionado com isso, então é uma coisa que vai nascer muito mais fortemente aqui. A própria proposta do Uruguai, que é uma proposta individual, ela tem muito a ver com ela é uma demanda originalmente sanitária. Tá? Essa que é a grande coisa que tem que ser discutida. A gente está respondendo no momento uma demanda socioambiental, tá? Que é uma demanda de território, demanda de fazendas que estejam compliance, não de animais que estejam isolados de outros, como é o caso aqui da demanda europeia, por exemplo. Então, acho que isso é um ponto importante, mas assim, no mundo tem alguns exemplos interessantes com rastreabilidade individual, desde o passaporte do animal lá na Europa, que são pequenas propriedades, é uma coisa muito diferente. Eu acho que o exemplo do Uruguai é interessante, onde o animal é brincado cada vez que ele sai da fazenda onde ele originalmente nasceu. Acho que o embaixador vai poder explicar isso. É um modelo que responde muito bem essa pergunta fundamental, porque eu acho que assim, é sempre importante, quando a gente fala de rastreabilidade, a gente vai primeiro olhar o que é que estão te perguntando, sabe? Antes de você sair pregando, porque tem certos remédios que são para outras doenças, né? Eu acho que o brinco é extremamente importante, ele melhora uma série de coisas no manejo, permite segregação, formação de lotes, controle individual de aplicação, uma série de coisas bastante relevantes para divisão do produto, para separação de animais que foram tratados, etc. Mas a questão é como garantir que os animais não passaram por fazendas que tenham problemas de desmatamento ou problemas com o trabalho escravo. É isso que estão nos perguntando. Então eu tenho que olhar as fazendas e garantir que as fazendas não tenham nenhum problema. Acho que esse é o ponto. O nosso desafio, tá? Acho que, aliás, está comandando um negócio bastante desafiador para nós lá na JBS, que é envolver o fornecedor do nosso fornecedor. Que eu acho que é a plataforma Pecuária Transparente, é um negócio que nós colocamos isso há menos de um ano atrás para o mercado, e acho que essa coisa de trazer o produtor para trabalhar com a gente, né, para fazer a mesma coisa que a gente está fazendo, né, usando as mesmas ferramentas, sem custo, com toda a segurança do blockchain, da proteção dos dados, ninguém correndo risco, né, eu acho que isso é muito importante. E aí aparece, né, na hora que nós já vínhamos monitorando o grupo de fornecedores diretos, mas a hora que eles começam a monitorar os fornecedores deles, aparece uma série de fazendas que, por não ter contato com o sistema de monitoramento, estavam irregulares, às vezes por poucas coisas, não tem documentação e tal. E acho que tem essa coisa de você poder incluir a fazenda que tem um problema e trazer ela de volta para o sistema, vamos dizer, compliance, o sistema conforme, que é o que a gente quer trabalhar. Acho que, aliás, podia comentar um pouco sobre os escritórios verdes, acho que é um dos negócios mais legais. O meu tempo de JBS de frigorífico, não vi coisa assim, com uma proposta tão saudável como o escritório verde. Ela até já comentou um pouquinho, também queria falar justamente sobre isso, que está se implementando em mais regiões do Brasil, inclusive, né, Liege, para ter esse atendimento aí gratuito, inclusive, para o produtor que tem muitas dúvidas. Uma mudança na mentalidade, obviamente dentro da JBS a gente sempre encarou dessa forma, mas explicar para o nosso consumidor, explicar para os nossos clientes, para os nossos investidores que o produtor ele não é um criminoso, ele não é um criminoso ambiental, ele está ali na atividade dele tentando produzir. A gente sabe que o Brasil já tem uma quantidade de áreas que, melhorando a pastagem, como a gente já falou aqui, não precisa reformar, às vezes você melhorando mesmo, investindo em tecnologia, você produz mais na mesma área, sem precisar desmatar, sem precisar abrir novas áreas, e tudo isso a gente precisa mostrar para o mundo que já é feito. Então a JBS investiu na plataforma Pecuária Transparente para o setor, de novo, uma agenda pré-competitiva, não é uma ferramenta só para a JBS, só para fornecedores da JBS, todo o setor é convidado a participar, levando essa informação, porque muitas vezes, como o Fábio colocou, o produtor não sabe que ele está irregular, ele não sabe que falta uma documentação, ele não sabe onde ele procura essa informação. Então ele pode, através da plataforma Pecuária Transparente, verificar o status socioambiental da propriedade dele e dos fornecedores dele,
e requisitar que esse fornecedor que tenha um problema procure um dos escritórios verdes da JBS. A gente tem 15 hoje físicos, mas a gente atende todo o Brasil, não só bioma Amazônia, não só bioma Cerrado. Então, o produtor que tem dúvida, não sabe o status, procura o escritório verde. A gente insere na plataforma Pecuária Transparente, onde ele tem condição gratuitamente de verificar o status da fazenda dele e, apresentando algum problema, os escritórios também gratuitamente vão orientar de que forma ele deve proceder e como regularizar a fazenda dele para, mais uma vez, reinserir esse produtor. Então, a gente está falando de inclusão e de agenda pré-competitiva. Legal, Liege. Vamos agora tentar contato com o embaixador do Uruguai aqui no Brasil, o Guilhermo Valles. Ele está em Brasília, pelo que percebi, né? Embaixador, boa tarde, bem-vindo. Consegue nos ouvir melhor agora? Perdi tudo o som. Agora, silêncio completo. Embaixador, boa tarde, bem-vindo. Consegue nos ouvir melhor agora? Sim, boa tarde. Obrigado pelo tempo do senhor Escuta aqui um pouquinho com a gente. Posso falar um pouquinho mais alto para ajudar o embaixador? Só gostaríamos que você nos contasse, né? Porque o Uruguai tem um bom exemplo aí de rastreabilidade na pecuária. E como que a gente poderia aprender com você um pouquinho, né, sobre essa tecnologia? Bom, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas por meu portunhol básico com quem vamos falar. Mas, sim, é verdade, não sei se nós estamos em condições de dar lições, né, da rastreabilidade, mas é verdade que nós estamos muito satisfeitos, muito orgulhosos, eu diria, de nosso sistema, aquilo que nós chamamos de Sistema Nacional de Informação Ganadeira, né? Porque é um sistema que já tem 16 anos, um pouquinho mais de 16 anos, desde que é obrigatório no Uruguai, mas a rastreabilidade, aqui estamos no estudo falando com os colegas, a rastreabilidade no Uruguai e todo o ecossistema que rodeia a rastreabilidade já tem muitas décadas no Uruguai, né? Um sistema primário, podíamos dizer, de rastreabilidade, nesse momento não era digital, existe desde 1973. Né? Mas esse sistema atual, com brincos, né? Um brinco digital e um brinco de aquilo que chamamos brinco de gestão, é obrigatório no país desde 2006, né? O plano piloto que tivemos começou no ano 2004 e foi a forma, se me permites fazer uma introdução, foi a forma de superar uma crise muito grande que o país tive no ano 2002, quando a febre aftosa entrou no Uruguai. O Uruguai tinha, a partir do ano 2000, se não me lembro mal, do ano 2000, 1999, 2000, tinha o nível de país sem aftosa e sem vacinação. Como vocês têm agora, felizmente, no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos isso até o ano 2002. Aí tivemos uma infecção importante e perdimos subitamente, de um dia para outro, perdimos essa categoria. E para nós
Esse foi um golpe muito trágico para a economia do país. Imagina que o 25% das nossas exportações, mais ou menos, né? 25% promédio anual são exportações de carne bovina. Então, imagine o que significou para o país perder de um momento a outro essa categoria, né? O principal mercado para carnes premium, né? Que tínhamos no mercado europeu, ficou fechado de um momento para outro. Então, o que o governo fez a partir desse momento? Aproveitando a experiência anterior que tínhamos também de rastreamento primário, poderíamos dizer, foi recuperar o estado sanitário animal e, ao mesmo tempo, estabelecer um sistema de rastreabilidade absolutamente confiável a nível individual, de forma de poder fazer uma rastreabilidade não somente da identificação, certo, do animal, mas também poder conhecer todos os eventos, né, relativos a esse animal individual. O plano piloto começou no ano 2004 e no 2006, já muito cedo, passou a ser obrigatório. Inicialmente, eu devo dizer, essa minha opinião personal, como cidadão uruguaio, não tinha muita aprovação, porque a gente pensava, bom, isso é um sistema muito difícil, muito custoso, quem vai pagar? Muitas perguntas, não? E muitas dúvidas. Não? O produtor, naturalmente, sempre se pergunta, não? Essa introdução dessa tecnologia, como vai me ajudar? Bom, todas essas dúvidas, já agora, depois dessa experiência, quase não existem. Por quê? Porque o produtor compreendeu que esse sistema contribuía ao muito melhor manejo administração da sua produção. Por exemplo, esse brinco digital que tem esse chip, né? Tem dois brincos que são obrigatórios, um é digital. Tem uma carga de informação que ajuda o produtor a ele mesmo fazer a rastreabilidade do individual de cada peça animal, de cada animal, para poder ter uma rastreabilidade, por exemplo, do peso, né? A evolução do seu peso. Se o animal está enfermo, qual é o animal que falta vacinar, uma identificação rápida, efetiva. Se o produtor quer, por exemplo, produzir um tipo de carne para um determinado mercado, ou para um tipo de quota tarifária, né, que demanda um tipo de carne somente criado em pasturas naturais abertas, como aquela que nós chamamos de quota Hilton. Não? Então, pode ser rastreado os animais do seu prédio que vão ir para essa quota. Mientras outros animais podem ser produzidos tendo como alvo outro tipo de quota, né? Nós temos uma quota chamada 481, né? Tradicionalmente na Organização Mundial do Comércio, que é também para a União Europeia, que é gado que é terminado a grão, com ração, né? Então, de certa idade, etc. Então, o produtor pode, no mesmo prédio, pode ter um manejo, uma gestão do gado. Ele compreendeu que
o sistema de rastreamento lhe ajuda a produzir melhor, em forma muito mais produtiva, muito mais efetiva, para dar as maiores garantias também aos frigoríficos e aos exportadores e aos consumidores, né? Certo. Então, a rastreabilidade começou do ponto de vista de identificação, né? Mas depois foi agregando distintos valores que pode continuar. E essa eu acho que já tem uma consciência, né, no produtor uruguaio muito grande dos benefícios, porque o produtor sabe que o consumidor é muito exigente, que os mercados, sejam onde sejam, na Europa, também na Ásia, são cada vez mais mercados exigentes para conhecer como foi produzida a carne. Embaixador. Então, aquela tradição que tinha... Sim. Um movimento que começou, então, há mais ou menos uns 10 anos, né? E a gente consegue perceber aí agora lhe falando, inclusive, que os pecuaristas no Uruguai têm esse total entendimento, né, da importância da rastreabilidade, da sustentabilidade. Vocês também não têm o fato agravante que é o desmatamento que tem aqui no Brasil, né, que atrapalha muito o agronegócio, né? E aí agora, então, tendo esse, diríamos, ponto positivo, né, de vocês, que é a rastreabilidade, e também não enfrentar tanto grileiros, como se tem no Brasil, acredito que essa pressão, né, de um movimento pela sustentabilidade, o Uruguai hoje em dia não está passando por ele, né, embaixador? Vocês estão encarando agora esse problema, diria, mundial, com um pouco mais de tranquilidade no agronegócio. É verdade, mas isso é verdade, porque, graças a Deus, nossa produção se faz claramente de maneira sustentável, não temos o problema de desmatamento, mas temos também desafios comuns com vocês, com o Brasil, né? Primeiramente, porque de mais em mais temos uma opinião pública ao nível mundial, sobretudo, eu diria, nas sociedades desenvolvidas, contrárias ao consumo de carne. Como se o consumo de carne per se fosse uma coisa negativa. Então, esse mito negativo é um desafio comum, né? Conhecemos bem as propriedades da carne bovina, conhecemos também muito bem quais são os riscos de uma dieta desequilibrada, como o Uruguai mesmo tinha no passado, não? Essencialmente de carne bovina. Mas dizer, como se está dizendo no mundo desenvolvido, que comer carne é negativo para a saúde, que é negativo para o meio ambiente, esses mitos, né? Nós temos que, mesmo se a nossa produção é uma produção sustentável, rastreável, etc., temos que confrontar junto com, eu acho, essa é a minha opinião, com os outros parceiros do Mercosul, junto ao Brasil também. Por quê? Porque tem muitos prejuízos que vão se criando, vão se construindo a partir de narrativas que não têm absolutamente nada de científico. Então, aquilo que temos que fazer juntos, eu acho, mesmo em países como o Uruguai, que não tem esses desafios que você falava de desmatamento, etc., é mostrar a nossa ciência, né? Trazer a argumentação, trazer as garantias, sim, que um produto como o produto uruguaio pode trazer com esse sistema de rastreabilidade, mas também do ponto de vista da luta, porque é uma batalha. Eu trabalhei mais de 30 anos na diplomacia econômica e defendendo também a agricultura dos nossos países. Eu vejo claramente quanto essas narrativas, muitas dessas narrativas, a maioria dessas narrativas,
tem pouca ciência, são formas de, eu diria, de fracturar o mercado, é também de uma forma de neoprotecionismo. Então, mesmo sendo, meu ponto é o seguinte, mesmo sendo uma produção sustentável, rastreável, com garantias para os exportadores, para os frigoríficos, para os consumidores, também temos desafios comuns com o resto dos produtores do Mercosul. Então, temos que estar juntos. O número, né, de estándares, eu trabalhei muito tempo para as Nações Unidas também, não somente como diplomata uruguaio. Eu fiz questão, eu fui diretor de comércio internacional nas Nações Unidas, né? Eu fiz questão de pesquisar mais o que está acontecendo com aqueles que chamamos standards voluntários, né? Aqueles, não medidas não arancelárias ou não tarifárias do governo, a medidas impostas por associações, por organizações que estão fracturando também o comércio internacional. Certo. Porque muitas vezes são estándares sem ciência. Certo. Embaixador, muito obrigado, viu? Pena que a gente não tem mais tempo para ouvir aqui o senhor, que tem bastante aí histórias para contar para a gente, né, com a sua experiência e que são muito valiosas aqui para nós. Muito obrigado por ter, né, colocado um pouquinho aqui do seu tempo para nós, então. Obrigado pela disposição. Vamos voltar aqui no telão, então, com a Luísa também, só para a gente despedir dela, nossa parceira aqui do Planeta Campo, com o GTPS. Sempre muito bom estar com você. Obrigado por ter vindo. Também a Liege, nossa parceira também, sempre com muita informação na ponta da língua. Nossa admiração, Liege, obrigado. Obrigada. Boa noite. E também ao Fábio, né, que conhece tanto o nosso Brasil, nossos pecuaristas, veio aqui também trazer informação muito importante para nós. Muito obrigado, boa noite. Obrigado por terem vindo. Obrigado também a você pela companhia. Espero que tenha aproveitado, né, o tanto de informação trazida aqui. Agora, no Canal Rural, está passando Planeta Campo, a série sobre mudanças climáticas também, mais um conteúdo da nossa plataforma. E amanhã, às 5 da tarde, tem mais o Agropecuária do Futuro. E aí nós vamos falar sobre legislação e modelos de negócios. Até mais. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.